Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um vídeo aqui no canal. E como eu já tinha falado no vídeo anterior, eu ia falar a respeito sobre o falecimento da minha mãe, que aconteceu já fez um mês, né? Sim. Um mês e alguns dias. E hoje a gente está aqui para falar a respeito disso, né? Conversar bastante sobre isso, como que foi e explicar todos os detalhes. E hoje está aqui. Oi, gente, eu sou o Matheus, marido da Jace. Tudo bem com vocês? E hoje ele está aqui comigo, que juntos vamos falar a respeito disso, né? Por que que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque, como eu já disse nos outros vídeos, eu tenho um Instagram, a Casinha da Jace, né? Se você não me segue lá, já aproveita, já tá o convite aqui. Já vai lá e me segue, porque lá eu tenho passado para as minhas seguidoras a luta que foi nesse momento difícil que eu passei com a minha mãe. E o meu marido também acompanhou desde sempre, né? Que já faz 6 anos que a gente é casado, então ele tinha um carinho muito grande pela minha mãe, né, Matheus? Sim. E ele estava comigo, junto com a minha família, e a gente passou, né, tudo isso juntos. Então, ele está aqui também para me ajudar a falar a respeito disso. E assim, gente, a minha mãe, ela faleceu de câncer. Ela teve primeiro câncer de mama e há 4 anos atrás, né? Com 50 anos, ela descobriu, né, um carocinho no seio e logo em seguida ela falou para a família e tudo mais. E a gente já correu pro posto que tem aqui para falar, né, relatar o que tinha acontecido. E a médica dela já pediu um ultrassom. Na verdade, eu não sei qual o exame que ela pediu, né? Mas aí ela já fez um exame lá e constou que realmente era. E assim foi o início de tudo. Foi no ano de 2018, né, Matheus? Sim, 18 para 19. Isso, no finalzinho de 2018. Aí foi a correria, né? Ela teve que fazer a cirurgia, fez a retirada da mama e, e foi aquela luta da quimioterapia, da radioterapia e tudo mais. E assim, gente, por que que a gente resolveu fazer esse vídeo hoje, né? Porque, se quiser falar também, tudo bem. Sim, a gente resolveu fazer esse vídeo para explicar um pouco como foi o processo, como que nós agimos diante da situação, para a gente trazer a ideia também de como a gente enfrentou isso com fé. Em momento algum nós desacreditamos de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. Nós somos cristãos e cremos em Jesus. E a gente quer explicar para vocês, para também dar a partir da gente, para as pessoas que estão passando por isso também, poder pegar o nosso exemplo, como a gente agiu diante dessa situação, a fim de consolar, de trazer alguma ajuda, alguma contribuição para quem também está passando por Sim. esse momento difícil. O que nós iremos falar aqui talvez seja diferente do que muitos pensam, né? Que passar por esse tipo de coisa, alguém pode estar pensando que seja abandono de Deus, ou que Deus falhou, ou que nós falhamos, né? Com a nossa fé, com a nossa confiança, e o que a gente vai falar aqui nesse vídeo não é uma coisa completamente contrário do que alguém pode estar pensando, né, Giz? Sim, sim. Então, aí, o que que aconteceu, gente? Então, aí ela fez primeiro ela fez a quimioterapia e depois a radioterapia, foi aquele processo, né, que quem já acompanhou pessoas que passaram por esse tratamento ou já passaram também, fizeram esse tratamento, é um negocinho assim bem complicado, né? Deixa a pessoa bem mal e tudo mais. E assim, e a gente, como o Matheus falou, cristão, né? A gente confia em Deus e sabe que tudo estava nas mãos dele, sempre esteve, e a gente com fé sempre orou pela cura da minha mãe, sempre ungia ela e tudo mais. Então, assim, ela viveu 4 anos bem, depois que ela fez a quimioterapia e tudo mais, ficou 4 anos tranquila. Só que daí, em Novembro do ano passado, agora 2021. 2021, em novembro, ela começou a sentir fortes dores nas costas.
E a gente já estranhou, porque minha mãe nunca teve problema na coluna, nem nada. E aí a gente foi correr atrás de novo, de médico e tudo mais, e descobrimos que tinha dado metástases, né? Esse metástase para os ossos, né? A Isso. gente foi na cidade de Lorena e lá foi feito um exame nela chamado cintilografia óssea, que é um medicamento que você aplica no corpo da pessoa, espera 3 horas e após 3 horas é feito um exame e através desse medicamento vai acusar onde o câncer está nos ossos. E quando a gente, depois dela ter feito, saiu o resultado, tudo, a gente viu que estava espalhado por todos os ossos do corpo, na cabeça, nas costas, nos braços, estava em todo lugar. Sim. E daí foi então que a gente teve essa notícia ruim, que nos alarmou, e foi a partir daí que nós entramos num propósito de continuar buscando a Deus, porque uma nova luta tinha começado. Sim. O câncer tinha voltado e a gente decidiu orar, decidiu lutar, decidiu confiar em Deus. Nós confiamos que Deus é o Deus que faz milagres, Deus poderia, assim como ele levantou os mortos, né, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias e curou um monte de gente, segundo está relatado no Novo Testamento, nós acreditamos que Deus poderia curar ela, poderia restaurar ela 100%. Uhum. E o câncer sumir completamente do corpo dela. E é nesse propósito de oração que nós começamos e entramos, né? E ficamos nessa luta, né, Joyce? Sim. Aí minha mãe também, né, com muita fé, né, Sim, Matheus? ela sempre teve muita fé, Sim, sempre muita confiança, ela acreditava que Deus iria curar ela. sim. E ela sempre foi assim, né? Até com meus irmãos, quando era pequeno, eles tinham problema de saúde, ela orava, ela determinava, e Deus era tão bom com ela, porque curou meus irmãos através disso, sabe? Da oração, da confiança. E assim, desde de que ela descobriu o câncer, então ela só lutou, ela só acreditou em Deus e sabia que Deus ia curar ela. Ela acreditava que ela ia passar por isso novamente, né? Que tinha voltado e ela ia vencer de novo. Então, assim, foi muito bom para minha mãe também ter essa fé, porque ela não se desanimou. E que mais que eu ia falar mesmo? Ela lutou, né? E ela começou a ter as dores dela, É tá, isso que eu ia falar. né? As costas. E assim, depois que ela sentiu as dores nas costas, que descobriu, né, que tinha espalhado pro corpo, e assim, gente, foi muito rápido, porque daí ela começou já a sentir dificuldade para andar, ela, né, amor, ela já, as perninhas dela, tadinha, já não tinha mais aquela firmeza, sabe, de andar certinho, ela já começou meio que tropeçar, e até mesmo antes da gente descobrir que tinha espalhado, a gente tava vendo, né, amor, que ela tava andando assim Sim, com ela já andava com dificuldade, dificuldade. sabe? Aí a gente falou, não, mas tem alguma coisa errada nisso daí. E realmente constou ali o câncer. E foi assim, questão de tempo. Passava um dia, a gente olhava para ela, ela já com mais dificuldade ainda para andar, para fazer as coisinhas sozinha, sabe? Mas a minha mãe, ela assim, ela é uma pessoa muito determinada, sabe? Então assim, ela não aceitava a situação que ela estava vivendo, porque ela cria no Deus que cuida dela, né? Que ela falava, não, isso daqui é uma fase e vai passar. Então assim, ela até o último momento dela aqui em casa, ela fazia as coisas tudo sozinha, né, Matheus? Sim. Ela ia com dificuldade para andar lá pro quarto dela, né? Que a gente tá aqui na sala, na casa dela. Então ela ia pro quarto dela, aí tinha que passar pelo banheiro, pela cozinha. Então, assim, era um espaço até assim, um pouquinho longe, né? E ela com aquela dificuldade, ela ia apoiando nas coisas, e ia, não queria ninguém segurando ela e tudo mais. Mas chegou um momentinho que ela viu, assim, que ela tava precisando realmente de um cuidadinho, né, amor? Sim. Mas mesmo assim, ela ainda fazia tudo sozinha. Ela queria, porque o que ela sempre colocou na cabeça dela que ela não queria dar trabalho para ninguém quando ela ficasse velhinha e que ela fizesse tudo sozinha. E assim, Deus foi tão bom com ela que até ajudou ela nessa questão também, porque ela conseguiu, nesse finalzinho de vida dela, fazer as coisinhas dela do jeitinho dela, né? Com um pouco de dificuldade, mas Deus abençoou ela. Sim, e a partir desse momento que ela
ela foi piorando, a gente descobriu que o câncer estava já nos ossos, já não foi dado muita esperança mais para a gente foi no hospital onde ela tratava, lá eles já só disseram que ia fazer mais um pouco de radioterapia só para aliviar as dores, embora as dores já tinham diminuído bem, já tinham dado uns medicamentos que tinha controlado, e ela estava assim em matéria de dor, de sofrimento, essas coisas, ela estava bem. Ela só estava mais com dificuldade para andar, essas coisas. E foi nesse momento, assim, que nós começamos a experimentar a graça de Deus em nossas vidas, o amor de Deus, o cuidado dele, consolando, ajudando, dando força a ela e a toda a família. E a partir daqui que a gente vai começar a falar sobre como o milagre, a presença de Deus, muitas vezes ela aparece nas nossas vidas e as pessoas costumam associar o milagre de Deus à presença de Deus, ao agir de Deus, ao milagre, à cura, né? É assim que nós somos ensinados, é essa visão que as pessoas têm de Jesus, um Jesus que só está presente quando a cura acontece, quando o milagre acontece. E a gente vai mostrar para vocês que não é somente na cura que ele está. A palavra diz que ele é o Deus que consola, né? Ele é o Deus que nos coloca de pé, que nos traz força, que nos ajuda, e não só o Deus que está naquele milagre extraordinário, não, ele não é só o Deus que ressuscita os mortos, que cura os doentes, mas ele estava em todo o tempo nas nossas vidas. Sim, aí foi assim, né? Que a gente foi experimentando o cuidado de Deus nas nossas vidas e na vida dela também. Sim. E conta como ela estava agindo nesses últimos momentos, né? Então. Aí, gente, daí é aquilo, né? A gente foi. Graças a Deus, Deus é tão bom com a gente, porque assim, a gente confiava em Deus, sabia que Deus estava cuidando e assim, meio que não quis muito querer saber, sabe? Com os médicos, mas foi para os ossos, mas como que é isso, né? Quanto tempo que minha mãe vai viver? A gente não quis saber nada disso, gente. E assim, a médica da minha mãe também, mesmo dando as notícias ruins, ela meio que passava assim um pouco de esperança. Tipo assim, não se preocupa, que não é só porque tá assim que vai acontecer o pior. Tipo assim, sabe? Dá pra viver uma vida boa ainda. E assim, a gente nunca foi lá e falou assim, tá, quantos dias de vida que minha mãe tem? Não, isso daí não, gente. Porque assim, eu pensava o quê? Tá nas mãos de Deus. Se os médicos já não tá podendo fazer mais nada, né, pra melhorar a vida da minha mãe ali, assim, dar mais tempo de vida para ela, foi assim, então a gente vai correr atrás de Deus, que Deus que é o médico dos médicos, né? E foi assim. E a minha mãe, como eu disse, sempre ali, determinada, sabe? Os outros vinham aqui visitar ela mesmo, ela passava uma força, porque ela tinha, gente. Às vezes a gente estava triste, né, Matheus? Uhum. E a gente ficava perto dela e ela vinha com uma fé, com uma unção, cara. Eu via Deus na minha mãe ali, cara. E aquilo ali nos ajudava, sabe? De todos nós, a minha mãe era que tá mais forte, era ela aqui no meio da gente. Porque eu nunca vi, cara, minha mãe nesse tempinho aí, eu acho que foi o quê? Uns 6 meses, né, amor? Depois que a gente descobriu. Eu não vi ela batida. Só uma vez que ela foi com muita dificuldade de tomar banho, porque ela não queria ajuda de ninguém. E ela saiu com os olhinhos vermelhos, sabe? Mas aí a gente perguntou pra ela se ela tava bem. Ela, não, tô bem, tô bem. E não quis falar nada. Aí vou resumir só essa história pra gente entrar no assunto principal. No dia que ela foi pro hospital, que dia que foi aquele lá? Que ela ficou bem ruimzinha? Do dia 28 de... Abril? Ela morreu em abril? Não. Isso, foi um mês antes. Um mês antes, dia 28 de maio. Março. Março. Dia 28 de março, no domingo, gente, no dia 27 de março, a gente tava aqui reunida aqui na sala, era de noite, né? E eu senti no coração, porque assim, a gente sempre orava. Antes de dormir, antes da gente ir embora pra minha casa, minha mãe pra casa dela, nós em família se juntava, né? Todos nós, meu pai, a minha mãe, e a gente fazia orações, né?
pedindo força para Deus, falando sobre a cura, né? Sobre a vida dela. E a gente ungia minha mãe. E assim, e nesse dia eu senti no coração de fazer um culto. Que como a minha mãe estava com dificuldade para andar, a gente não estava indo para a igreja. Então, assim, eu falei, né? Tava todo mundo aqui, falei assim: vamos fazer um culto hoje? E ela super animada, falou: não, vamos então. Aí a gente colocou louvor na TV e cantamos, e na hora de falar, eu li uma palavra, cada um falou uma coisa, e a minha mãe falou também, né? E ela disse assim que era o melhor momento que ela estava passando, que mesmo com as dificuldades dela, mesmo ela com aquele momento dela ali, com muita dificuldade, não conseguindo andar e tudo mais, ela falou assim que era o momento mais feliz da vida dela, porque a família dela estava junto com ela, né? A gente tudo unido com ela, e Deus dando força para ela para passar por aquilo ali. E aí ela sentadinha no sofazinho que tem aqui na frente da gente. E a gente foi jantar depois disso, né? E quando ela foi para ir para a cozinha, ela já começou a perninha dela, a perna direita, né, amor? Começou a não querer mexer. Aí ela foi com muita dificuldade. E minha mãe suou, ela se sentou na cadeirinha ali, tadinha. Ela tava até suando. E ela foi comer, o braço já não tava comandando mais, sabe? E a gente achou estranho, daí ela conseguiu até jantar. Aí colocamos ela lá na caminha dela. E ela falou assim: nossa, Geice, a minha perna, não tô conseguindo mexer minha perna, que estranho. E esse dia foi o dia assim que ela passou mais dificuldade ainda, porque nem para ir no banheiro ela estava conseguindo. E eu vi ela se arrastando para ir no banheiro, eu ajudei ela para ir no banheiro, né? Coloquei ela lá e tudo mais. E na hora de vir embora, a perna dela direita não mexia, gente. Então, assim, a gente achou estranho, mas porém que como é uma doença que estava nos ossos, ela já estava com dificuldade para andar, a gente achou que era algo da doença, né? Mas enfim, daí ela dormiu. No outro dia de manhã, eu levei minha filhinha para a escola e tudo mais, e ela falou assim para mim: Geice, hoje eu não tô bem. Aí eu falei assim: o que você tem, mãe? Eu tô com falta de ar. Eu acho que eu vou pro regional, que é onde que ela fazia o tratamento, né? Aí eu já liguei pro meu marido e falei: não, então vamos então, porque minha mãe falar que não tá bem e pedindo pra ir pro hospital é porque ela não tava bem mesmo. Porque até então ela era forte, né, amor? Ela passava mesmo com as dorzinhas dela, mas ela ficava aqui. Aí a gente foi. Aí foi um dia bem difícil, né, amor? Foi, aí ela já não conseguia mais andar, teve que ir na cadeira de roda, foi assim, repentino. Ela ainda estava andando, se movimentando bem, e de repente a perna dela parou de se mexer, ela teve que usar a cadeira de roda, a gente foi no médico, fomos lá no regional, no pronto-socorro, e não fizeram muitas coisas não, apenas medicaram ela. Sim, eles medicaram ela, né? Sim. E logo depois ali, minha mãe muito ruinzinha, cara. Aquele dia foi o dia que eu vi que ela tava Foi o dia bem pior mal. mesmo, né? Sim. E aí medicou, o médico viu o exame, o resultado ali do que ela tinha feito um raio-x também, pela falta de ar dela e tudo mais. E ele falou assim: auxiliadora, eu vou dar alta para você porque não tem motivo para você ficar aqui. E eu estranhei, porque assim, minha mãe tava ruinzinha ainda. Ela tinha dado uma melhoradinha só, mas ela ainda tava ruim. Então, assim, depois que a gente foi perceber que eles já não tinham mais o que fazer, sabe, gente? Então, assim, eles queriam que ela fosse embora, porque se ficasse ali também, não ia resolver Eles de estavam nada, né? tratando ela como um caso terminal mesmo, Sim, tipo uma piora dentro da normalidade de quem está passando por isso. sim, E daí ela, esse dia, elas medicaram ela para dor lá, né? sim. Soro também. Foi. Depois voltou, ficou em casa, aqui em casa só na cama. De noite ela teve visita de alguns parentes, né? E foi nesse dia, nessa noite, que ela teve uma convulsão. E a gente levou ela às pressas na UPA aqui e explicou todo o caso dela para o pessoal lá. Aí eles não sabiam muito como lidar, o que estava acontecendo, pois o problema dela era um, mas aparentemente o que aconteceu com ela, essa convulsão já era outro. Era os primeiros sinais ali de que poderia ser um AVC, né, Geice? Sim. Aí ela foi transferida para Pinda,
fez os exames de tomografia, né? E daí identificou que realmente tinha sido um derrame, mas a causa eles não sabiam, como tinha câncer também no crânio, né? Se tinha se desprendido alguma coisa, se tinha atrapalhado o fluxo lá. Então, nem os médicos sabiam direito dizer por causa do câncer dela, que era o pior ali, e ainda somado a isso. E daí né, ela foi, né, Geice, ficando, Sim. não acordava mais, né? Então, depois que ela teve essa convulsão, ela já não conseguiu falar, né, Não amor? conseguiu falar, mas só abriu o olho, né? Ela acordou mesmo aqui em casa antes dela ir pro hospital e ela não falava. Ela só olhava pra gente e fazia assim com a cabeça, sabe? Tinha hora que a gente via que ela tinha consciência, mas tinha hora que não. Aí tá, ela foi e ficou na UTI, internada na UTI. E a gente orando, gente, buscando a Deus. Pai, Deus, o Senhor é Deus que cura, né? Que faz milagre. E com fé, acreditando, né, que minha mãe podia sair daquela ali sim, porque Deus é poderoso para isso, né, gente? Quem serve a Deus, lê a Bíblia, sabe de tantos milagres que Deus fez, né? Até ressuscitar, ele ressuscitou. Então, para Deus nada é impossível. E a gente sempre assim buscando para isso, mas claro que também aceitando a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, assim, mesmo que a gente buscava pela cura, a gente confia no Senhor Deus, né? A gente confia que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E ela ficou na UTI uma semana, né? Sim, uma semana. Uma semana. E assim, tinha médico que dava uma esperança, tinha outros médicos que já não davam esperança nenhuma. E eu fui, gente, visitar minha mãe, algo assim que marcou demais meu coração foi. Ai, gente, me perdoa se eu chorar, mas é que é difícil lembrar disso. E eu fui lá e eu queria pegar minha mãe assim, acordada, sabe, consciente, porque tinha dia que ela me olhava assim, gente, ela só dormia. E ela não tava em coma nem nada assim, induzido não. Ela só dormia, acho que por causa do AVC, e eu creio que é Deus também que poupava ela muito ali de ver a realidade que ela estava passando, né? Que Deus é maravilhoso, Deus cuidou dela desde sempre, desde quando minha mãe nasceu, Deus cuida dela, né? E assim faz com a vida da gente também. E assim, aí ela tinha feito outra tomografia, né? Que eles repetiram depois de 48 horas, parece, né? Sim. E aí quando colocou ela lá na caminha e me chamou, ela tava acordada. E assim, cara, eu com a minha mãe, a gente era muito grudada. Tá muito difícil para mim ficar aqui sem ela, porque, nossa, e a gente era bem unida mesmo, onde que ela ia, eu ia, é eu, ela e minha filha, né? A Marcela, minha filha tem 5 anos. E era nós três para tudo. E quando eu cheguei lá com ela e vi ela e ela me viu, gente, ela estava consciente. Ela chorou, mas ela chorou porque ela me reconheceu, mas ela chorou tanto e ela não conseguia falar, tadinho, o que ela estava sentindo. E eu ali, calma, mãe, não fica assim não. Eu sempre forte também para não chorar perto dela, porque o que minha mãe mais fez foi cuidar da gente, né? Eu e dos meus irmãos, somos em 5. E assim, ela tinha um cuidado muito grande com a gente. Então, assim, se ela via a gente chorando, sofrendo, era sofrimento dela também. Então, assim, a gente ficou bem forte para não mostrar para ela que a gente estava triste com a situação, para deixar ela em paz, né? Para ela ver que a gente estava ali na mesma fé junto com ela também, que ninguém estava se abalando com aquilo, por mais que estava, mas também estávamos confiantes a Deus, né? E foi assim um momento que ela me viu, reconheceu ali, chorou, eu acalmei ela, mostrei um desenho da minha filha para ela, daí logo ela dormiu. E as visitas só foi assim, né, amor? Foi. Aí ela foi cada vez. Essa foi a maior consciência dela, que ela teve Sim, de olhar, de comigo, reconhecer né? com você, né? Porque os De outros chorar. irmãos Então. ela também já Sim. reagia um pouco mais. Mas daí, dia após dia, ela. Depois liberaram ela da UTI, né? Sim, ela Aí, tava tendo febre, né? sim, ela tava tendo febre. E daí liberaram ela da UTI para ir pro quarto. E daí eles apostaram que ela teria que recuperar por si só, né? O AVC ele se trata ali, depois espera a pessoa ir recuperando. Eles não falaram sobre cirurgia, sobre nada, só que ela deveria responder ali e começar a acordar, mas foi ao contrário, né? Ela É, foi cada vez ficando mais tempo dormindo, sim. abria poucas vezes o olho e ela foi sumindo, né? Foi cada vez tendo Nossa, foi. menos, tendo tempo acordada e foi assim que ela foi devagar, né? É. Indo.
até o dia que chegou aquele momento onde a respiração dela já ficou bem fraca, né? O coração bem acelerado, e o médico então mandou a notícia que nas próximas horas ela iria partir. Aí eu com a Geice, né, nós fomos lá e conversamos bastante com ela sobre como nós não entendemos assim que a pessoa está dormindo, ela não ouve. Nós cremos que a pessoa pode ouvir, que Deus pode dar, ela só não pode responder. Mas a gente acreditava que ela estava nos ouvindo. E naquele momento a nossa atitude foi que eu acho que toda mãe, assim, no final da vida dela, ela quer ter essa certeza, que é, que é a certeza que os filhos vão ficar bem, que nós vamos seguir a nossa vida cuidando da família, que nós vamos viver de um modo que ela queria que a gente vivesse, que ela teria orgulho da gente. E foi esse tipo de consolo, de verdade que a gente trouxe para ela, que é o que a gente tem feito mesmo, que é trazer paz para ela, saber que ela cumpriu aquilo que ela tinha que fazer, ela criou os filhos, os netos ficariam bem e a gente daria o melhor para fazer com que tudo ficasse bem aqui, para ela ficar em paz, né? Naquele momento, não ficar preocupada, o que vai ser deles agora. A gente disse para ela que a gente estava bem, que a gente viveria bem, faria tudo conforme já era feito mesmo. Trazer esse sossego para ela no fim, né? E foi naquele dia de noite, né? Ou foi no outro dia? Foi no outro dia, né? Que daí Deus decidiu levar ela. Sim. Né? Tava com a sua tia lá, né? E assim, gente, foi muito difícil, né, moça? A gente fala assim, mas, cara, só Deus sabe como foi difícil. Porque assim, eu via minha mãe deitadinha ali, ela tava dormindo. Parecia que ela tava dormindo, como eu dormia com ela, gente, na mesma cama. Eu, ela e a Marcela. Ela queria porque a gente dormia com a minha mãe. Eu acho que ela meio que tava sentindo, né, Carlos? Sim. Que podia acontecer isso com ela, porque ela queria todos os filhos, todo mundo unido com ela, né? E assim, de início foi muito difícil de saber que não tinha mais o que fazer, né? Sim. Mas mesmo assim, cara, eu lá com ela, eu sabia que, né, podia ela não sair de lá tudo mais com vida, né? Mas eu, mesmo já aceitando, né, a partida dela, né? Mas eu ainda falava pra Deus, falei assim, ó Deus, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, viu? Só tô te falando, eu sei que o Senhor tem poder de tirar minha mãe daqui. Não sei se é o que o Senhor quer, mas eu sei que o Senhor é capaz de tirar ela daqui. Então, assim, a todo momento a gente não perdeu a nossa fé, né? Mesmo depois que ela partiu tudo mais, a gente cria, né? Não só na cura, mas igual o Matheus falou, a cura dela, acho que foi no coração, na alma, né? Porque minha mãe era muito ligada com a gente, ela era muito apegada com a minha filha, então acho que foi muito difícil para ela também querer partir, né? Sei lá, a conversa dela com Deus, eu não sei. Mas foi difícil, mas igual a palavra fala, né? Com amor tudo suporta. E a gente, por amar muito ela, a gente ficava ali com ela, gente. E tranquilo, sabe? Deus também. Deus foi maravilhoso, cara. Porque... Posso falar? É que as pessoas têm uma ideia, assim, de passar por isso, porque a nossa sociedade vive como se nunca fosse morrer, né? A gente pensa muito pouco sobre a morte, essas coisas. E eu já venho de perdas também, mais essa na minha vida. E o que eu aprendo com Deus e com esse tipo de situação é que a vida é assim. E que nós não devemos viver aqui somente olhando para... Nós somos pessoas de esperança, certo? Nós cremos na vida eterna, que a história do ser humano não se resume apenas a viver aqui. E a gente aprendeu, tivemos muitas lições nessas coisas que a gente passou, enfrentamos tudo com fé. Uma das coisas que a gente passou foi sobre a vontade de Deus, né? Eu sei que há muitas visões aí sobre a Bíblia, muita visão, muita linha de pensamento a respeito de como interpretar a Bíblia, várias igrejas, vários movimentos, e tem gente que quando você fala, seja feita a vontade de Deus, parece que ali você está desistindo, parece que a vontade de Deus não é boa, tem que ser feita a sua vontade, né?
Você quer a cura, tem que acontecer a cura. E quando a gente se vê nesses momentos, nessas situações, a gente percebe que não há nada mais que traga mais paz no coração do ser humano do que confiar na vontade de Deus. Foi esse o conflito que a gente teve, Sim, né? Nós sempre oramos pela cura dela, sim, porque nós amamos, a gente amava ela. Então não tinha como a gente orar diferente. Nós queremos a é, cura, queremos o bem dela, mas ao mesmo tempo nós dizíamos para que fosse feita a vontade de sim, Deus, nós queríamos que fosse feita a vontade dele, sim, porque a vontade dele é superior à nossa, é melhor do que a nossa. Em momento nenhum a gente falou, não, eu não vou nem falar isso, porque pode ser que Deus queira levar ela, porque tem gente que pensa isso, que é. pensa que se eu Tô com falar a medo, vontade de né? Deus, eu tô É, com medo de qual vai ser a resposta dele. isso, e muito pelo E contrário, como né? que a vontade dele é pior do que a nossa? É, Como que a vontade de Deus é menor do que a minha, a uhum, nossa? Então, nós começamos a amadurecer mais um pouco, a sim, entender a vida como ela realmente é. Eu não consigo olhar para a vida sem esperança, porque como nós cremos em Jesus, nós cremos que realmente que existe a vida eterna, sim, que não se resume aqui. Há pessoas que não acreditam nisso e a gente respeita o pensamento de cada um. sim, Mas nós sempre tivemos esperança e continuamos tendo. E a gente contou tudo isso até agora aqui, já deu meia hora de vídeo, né? Eu não sei se todo mundo vai chegar até aqui, mas se você chegou, é, nós estamos aqui porque pode parecer que é só sofrimento, é, que nós somos derrotados sim, e que Deus possa abrir os seus olhos para perceber os mínimos detalhes. Por exemplo, no momento pior da vida dela fisicamente, a mãe dela falou, né? Foi um dia antes de ela ter o AVC, foi o dia que ela falou que nunca esteve tão feliz. Aí você percebe a graça de Deus na sim, vida da pessoa, você percebe como alguém nesse estado pode dizer que teve o melhor dia da vida dela, o dia mais feliz. Ela nunca esteve tão feliz. Eu não tenho outra explicação para isso senão a plena confiança em Deus, a plena fé, o Espírito Santo, o consolo de Deus, que realmente coloca a pessoa nos últimos dias da vida dela em um estado de paz de espírito, em confiança, em alegria. Então que você perceba assim que mesmo estando nesse estado, você percebe que Deus estava cuidando dela, sim, estava presente no coração dela. Não, eu não consigo entender uma pessoa estando nesse estado e ter essa alegria, essa paz no coração. E é então que a gente começou a discernir, a ter um olhar espiritual para a coisa, de perceber assim que Deus ele não estava no milagre só, na situação toda, sim, nunca faltou Deus, não uhum, faltou Deus no consolo, na ajuda espiritual que ele nos dava, na confiança no coração, na tranquilidade no meio do que há pessoas que entram em desespero diante dessa situação. A pessoa entra em depressão, ela desacredita de tudo, não quer nem levantar da cama. E nunca foi assim com sua mãe, nunca foi assim com a não, gente. Então foram muitos aprendizados que a gente não consegue nem nomear aqui, né? sim. Tudo agora falar um por um, né? É. E assim, gente, é igual, né? Todo no velório da minha mãe mesmo, eu tava lá super de boa, sabe? Minha família tava super de boa, meu pai, meus irmãos, né, amor? A Uhum. gente tava assim, claro, a gente fica triste, né? Mas a gente tava feliz, que até então, olha pra vocês verem, cara, foi assim no automático. Quando a minha tia ligou e falou assim, Geice, a mãezinha descansou. Eu falei assim, eu chorei, cara, eu chorei. Daí eu fui passar pra eles que ela tinha falecido, né? E eu dei glória a Deus, cara, porque assim, cara, a gente que acredita na vida eterna, eu sabia que minha mãe é pra lá que ela foi, e lá ela não ia sofrer assim, não ia sofrer que eu falo assim, não ia ter dificuldade pra andar, ela ia viver a vidinha dela lá do jeitinho dela, sabe? E a gente ficou feliz na partida dela, né? Por causa da situação também, porque a gente já tava ali esperando a morte chegar mesmo, né? E eu orava a Deus, falei assim, ó Deus, eu sei que o Senhor é capaz de tirar minha mãe de lá, eu sei que o Senhor tá tratando com ela ali, que é tudo no seu tempo, até na partida dela, é no seu momento, não é no meu, mas tá difícil pra gente ficar indo lá e ver ela daquele jeitinho, né? E foi a última oração que eu tive com Deus, assim, que eu até chorei, eu tava no banho mesmo, eu falei assim, ai Deus,
nos poupa dessa dor, porque assim, por mais que a gente tinha fé de saber que tava Deus cuidando de tudo, mas a gente tem o nosso lado humano, né? Que a gente sofre, tinha hora que eu olhava ela ali respirando malzinha, ela tava tendo convulsão também, e eu segurava ela assim, eu abraçava ela, e assim, eu tinha o meu lado assim, que eu ficava triste, né? Mas sempre confiando em Deus. E assim, cara, quando ela faleceu mesmo, o povo vinha, ai, o sofrimento acabou, tadinha, ela descansou. Cara, mas eu nunca vi mulher mais guerreira que ela, né, amor? Uhum. E assim, a gente fala assim, ai, coitado, tem câncer. Gente, não. Só Deus sabe a luta da pessoa. O guerreiro que é uma pessoa que luta contra um câncer. É assim, não é qualquer pessoa. Não é algo assim que é para os fraquinhos, não. As pessoas, elas lutam. Nós não temos que ver elas como uma pessoa fracassada, um coitadinho, não. Muito pelo contrário. A gente tem que valorizar eles e ver que eles são uma pessoas guerreiras, né? E o que eu quero falar também, né, para quem que tá passando por isso, é crer em Deus, cara, até o fim. Igual eu falei, minha mãe, Deus poupou minha mãe de muita coisa, muito sofrimento, né? É claro que ela teve os momentos difíceis, sim. Não tô falando que foi mil maravilhas, que não foi, né, Carlos? Uhum. Teve uns momentinhos que foi difícil, mas Deus estava com a gente. E assim, o diferencial de tudo isso é que a gente tinha um Deus que cuida, né? E não deixou a gente se abater. E às vezes, sei lá, a pessoa fica desanimada, mas é câncer, mas vai morrer. Mas morrer não é ruim, gente. Morrer tá com Deus, né? O povo tem uma visão de que a morte é ruim, não é? Eu até falei pro Matheus, eu vi um relato de uma mulher que ela abandonou o tratamento dela. Não tô falando para ninguém abandonar, não, mas assim, ela quis não mais tratar, porque ela falou assim que era um processo muito doloroso para ela. E ela aceitou, sabe? E foi lindo o que ela falou, porque ela não tinha medo de partir. Assim como minha mãe lutava também. Creio eu que minha mãe também não tinha medo, porque ela servia um Deus que cuida, né? Que tem a vida depois da morte, né? Tem a vida eterna e tudo mais. E o que mais, Carlos? Diante de tudo isso, né, que ela está falando, eu penso que é o que eu falei no começo, né? Nós vivemos de um jeito, assim, nossa sociedade, nossa cultura, que as pessoas pensam muito pouco sobre o que isso pode acontecer com elas, né? Aí ficam aí essas pessoas sem esperança, quando vem a doença, não é só no físico, psicológico dela, se abala tanto que ela desacredita de tudo, entra em desespero. E a mensagem que a gente quer trazer é essa, a partir da vida da Dora, da mãe da Jace, que você passa por essas coisas ruins, mas com Deus está no processo, né? Deus, como eu disse, ele não está só na cura, ele está durante todo o processo, na aflição, como Jesus ensinou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós nunca estaríamos só, desamparados, órfãos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E ele enviou o seu Espírito sobre nós, a todo aquele que crê. Então a gente sempre enfrentou isso com essa fé, com essa confiança. Eu não sei como certas pessoas, né, são ensinadas que tem que curar, o milagre tem que acontecer, a pessoa repreende o mal, não aceita o mal. E assim, eu não sei como é que essas pessoas vão morrer um dia, porque nunca vão ficar doentes, então. Ou quem ensina isso, acho que nunca perdeu ninguém. Sim. Eles vivem eternamente, nunca acontece nada com eles. Nunca foi assim com a gente. Nossa vida sempre foi luta. Eu também já perdi minha mãe, eu perdi um irmão também. E a vida da gente sempre foi de perda mesmo. Mas nunca nós desacreditamos na vida, nunca olhamos para a existência assim com esses olhos de que porque a doença veio nós estamos desamparados, Deus nos ajuda. Ou tá pagando, né, ou tá um pagando, mal que fez antigamente. Ou Deus tem Deus pesou a mão ou colocou isso porque para ele ensinar alguma coisa para a família. A gente não pensa assim. Não. A doença vem porque somos seres humanos limitados, né?
nós nascemos e vamos caminhando para a morte, estamos sujeitos a acontecer qualquer coisa com a gente, e é o processo natural. E a gente tem que olhar para a vida desse jeito, e não olhar como se a gente fosse imortal, não. Nós somos imortais em nosso espírito, em nossa alma. Jesus, Deus nos fez assim. Mas fisicamente nós estamos caminhando para a morte, estamos caminhando para enfrentar essas coisas. Sim. Graças a Deus, talvez não aconteceu nada com você, e não aconteceu com a gente tão grave, mas estamos sujeitos a isso e a gente não tem que olhar para a existência querendo fugir disso, porque não adianta fugir. Esse tipo de coisa vai acontecer, pode acontecer com qualquer um e faz parte da nossa vida. É igual a minha mãe mesmo. Ela teve caso da família dela com câncer. O avô dela morreu de câncer. E ela era pequenininha, ela falava, né, que ela percebia que o avô dela estava doente e tudo mais. Então, assim, o povo fala, esse mal vai acabar, né, que não pode aceitar negócio de genética, de doenças, coisas assim, que não... Cara, mas assim, eu sou realista, cara. Se meu bisavô, né? Uhum. Meu bisavô morreu disso, teve uns tios da minha mãe também. Minha mãe, cheia de fé, cheia de Deus, morreu disso também. E o que eu tô fazendo? Eu tô me cuidando, tô indo no médico certinho. Ontem mesmo, eu conversando com a médica, ela falou assim que os alimentos que a gente tá consumindo não tá ajudando muito. Então, assim, gente, é algo normal que a gente passa. Não é só porque eu tô indo no médico agora para me cuidar que eu não tenho fé ou eu tô querendo meio que aceitar a doença na minha vida. Não tem nada a ver. Para algumas pessoas que aprenderam assim, né? Parece que nós somos duas pessoas sem fé nenhuma. O que a gente está falando aqui são dois incrédulos, eles não creem na cura de Deus. Exatamente. E mal eles sabem que a gente crê muito. Demais. Mas a gente aprendeu também que nós temos que pedir, né, como Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós cremos nisso, então nós sempre iremos orar pela cura, porque Jesus falou que o sinal de impor as mãos sobre os enfermos e serem curados acompanharia todo que crê. E nós cremos. E nós continuamos pondo a mão nas pessoas e falamos, seja curado em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus. A gente não é limitado, né? Nós cremos na cura de Deus, mas cremos também na vontade de Deus e que Ele chega o momento que Ele chama as pessoas. E nesse tempo todo, com essa confiança de cura, nós sempre oramos pela cura, nós também fomos aprendendo também que nós estávamos caminhando para uma outra realidade, que a vontade de Deus era outra. Sim. E o que a gente pode fazer contra a vontade de Deus? Se não crer nela e acreditar que ela é boa para a gente, que ela é perfeita, e não ficar com essa ideia de que falar seja feita a tua vontade é falta de fé, ou que se já entregou os pontos. Sim. Jamais isso. E a questão de se cuidar também, né, Carlos? Ter uma boa alimentação, ir no médico, gente, né? Tem gente que acha que nem precisa ir no médico, senão tá caçando doença. Não é. A gente tem a nossa filha de 5 anos, né? E eu preciso estar bem para cuidar dela. E assim, gente, essa questão, tempo ruim todo mundo passa. A gente já viu pastor perder filho atropelado, né, Carlos? Então, assim, é igual uma mulher com câncer, ela falou, e eu achei interessante que ela falou. Ela falou assim, se eu morrer, não vai ser porque eu morri de câncer. Eu morri com câncer. Porque o tempo nosso é assim, gente. Deus programou a nossa passagem aqui no tempo dele, né? A gente não sabe, pode ser que morre, sei lá, igual, né? O filho do pastor morreu atropelado com 18 anos, né, Carlos? Então, assim, a gente não sabe, às vezes um assalto, às vezes, né, sei lá, um infarto, sei lá, o que seja. Eu perdi meu irmão assassinado. Sim. Com tiros, então a gente vai olhar para a vida assim, é porque Deus não estava na história? Não, Deus está em tudo. Tá em Deus chegou a hora dele, foi através de uma pessoa má, mas nada foge ao controle de Deus. Sim. Né? Nós temos que até gravar um vídeo sobre a sua vida, né, cara? A minha vida também. A vida do Mateus, ó, né, amor? Sim. Foi muito sofrimento, um tempo que eu não tinha entendido ainda o Evangelho de Jesus, não tinha
encontrado Jesus, foi bem difícil. Né? Sofri depressão e tudo mais. Vamos deixar para o próximo vídeo, né? Deixar para o próximo, que já deu 45 minutos. Mas tem mais alguma coisa pra você falar? Então, gente, é isso. Só para não achar que a doença vem ou a pessoa morre por falta de fé. Uma vez até eu ouvi falar, né? Eu até fiquei assim, de uma pessoa também, uma família que teve problema de câncer, e falar que a pessoa estava pagando, né, pelos maus que fez. E misericórdia, Jesus Cristo, né? Eu creio que Deus é bom. Deus não vai fazer maldade com os outros assim, não, porque se ele manda a gente amar o próximo, a cuidar, porque que ele vai desejar o mal, a doença assim na vida das pessoas? O câncer vem porque vem, só pesquisar aí no YouTube aí o porquê que o câncer vem, que eu não sei explicar muito, mas e ver o que a gente está consumindo, que está fazendo cada dia mais o povo ficar doente, os né? Os agentes cancerígenos, né? Então. É isso, né? Gente, e vamos ter fé em Deus, né? Porque, igual nós perdemos a minha mãe, tá difícil. Claro que tá, né, amor? A gente sente falta dela. A Marcela, então, nossa, minha filha, tadinha. Um dia a gente fala mais uns detalhes de depois, como que foi, né, a nossa vida. Porque teve um processo também, assim, de meio que aceitar, né? Não ficar só, ai, mas nossa, minha mãe morreu, o que vai ser de mim sem ela? Não, tem tudo uma aceitação, porque a gente também não pode ficar pensando assim, ai, mas que vai ser de mim? Ai, não vou conseguir fazer não sei o quê porque a pessoa não tá. E não é assim, né, gente? A vida que segue, né? E eu creio no quê? Que quando chegar meu dia também de partir, vou encontrar minha mãe lá, na glória de Deus lá. E é o que nos traz paz, confiança. E o que a gente tem para dizer para vocês é não desistir, gente. É lutar até o fim. A gente já também recebeu testemunho de pessoas que foram curadas do câncer, né? Então, assim, não quer dizer só porque minha mãe morreu de câncer que todo mundo que tem câncer vai morrer, não. Então, assim, tem ainda cura, né? Vai orar a Deus, porque igual, o tempo da minha mãe foi isso, viver até 54 anos. Mas não quer dizer que você tem câncer e que você vai, nossa, agora eu vou morrer e pronto. Não, é o tempo seu com Deus aí. Então, ora pela cura sim, porque a gente orou para minha mãe até no último dia que ela estava com vida, para cura, sempre ungindo ela e crendo que Deus podia tirar ela dali, né? Mas não foi da vontade dele e a gente glorifica ele porque ele fez o que era melhor, né? Não fez o que nós queríamos, fez o que ele quis e é o que nos trouxe bastante paz, né? Essa confiança e tudo mais, né, amor? E como eu disse, né, nesse processo todo a gente aprendeu muita coisa. Sim. Graças a Deus eu tenho um olhar assim para a vida que em pequenas coisas eu consigo ver Deus. E eu lembro que ela, quando estava lá pertinho do caixão da mãe dela lá no velório, eu chamei ela, né, Geice? Falei que eu estava muito orgulhoso dela. Aí por que eu estava orgulhoso dela? Porque eu via o modo como ela estava agindo com a situação e eu não conseguia ver outra coisa senão Deus, senão a sabedoria de Deus, senão a fé que ela estava, porque no semblante dela eu não via ela chorando de desespero. Eu vi uma confiança assim, perene na vida dela, uma aceitação, uma sincronia com a vontade de Deus. Ela entendeu o que tinha acontecido. Então não houve ali nada ali de... Né? Sim, todos. Também falei isso para a Lid também. Então houve assim coisa extraordinária nesse processo assim que nem todos podem ver. Muitos olham lá e ficaram, né, desesperado. É aquilo lá típico assim de quem perdeu alguém, que é o normal. Mas o anormal é você ver pessoas que entenderam como a vida funciona, que entenderam quem é Deus, que entenderam que nada se resume aqui, que entenderam que a vontade de Deus foi feita, que a vontade de Deus é boa, e como em pequenos detalhes assim eu vi o cuidado de Deus na vida deles, eu vi a confiança extraordinária, eu vi a esperança no olhar deles. Então eu fiquei muito orgulhoso de ver como cresceram na fé, pessoas que chegam a esse nível assim, estão preparados para enfrentar a vida como ela é. E não essa sociedade nossa que a pessoa perde um namorado, tem uma crise qualquer, já vai lá
já quer tomar remédio porque não consegue enfrentar aquele momento. Nada contra a terapia nem nada, mas é uma sociedade que está anestesiada, que não consegue enfrentar esses momentos, essas situações que todos nós estamos sujeitos a passar. Faz né? parte da vida. Sim. Assim como nascer faz parte, morrer faz parte também. Então, é um vídeo muito longo, mas a gente pode fazer outros falando sobre algum detalhe da situação que nós aprendemos, né? Com a situação, com a morte e tudo mais, porque há muitas lições a serem aprendidas que vão nos fazer maduros para enfrentar a vida. E não essas pessoas que não conseguem lidar com nada, que se escondem, que entram em desespero no momento que a outra mais precisa. A gente tem que ser forte, nós temos que ser maduros para enfrentar essas situações, né, gente? Sim. E só um detalhinho, no dia lá mesmo, no velório da minha mãe, né? A gente tem uma conhecida, né? Uma benção na nossa vida. E ela, quando ela chegou lá e viu todo mundo bem, uma serva de Deus também, me ajudou muito com os conselhos dela também. Nossa, abençoado. Porque, gente, quando a gente tá nesse momento difícil, a gente tem que se apegar com aquelas pessoas que é cristã de verdade, não ficar com aquele povo, né, negativo, que senão aquilo lá faz mal pra gente. Ir para aquelas pessoas que você vê que é usada por Deus mesmo. E essa irmã nossa aí, de igreja, ela viu nós lá, tudo de boa lá, né? Não tinha ninguém desesperado nem nada. E ela, nossa, toda feliz. Ela falou assim, o que ela falou mesmo? Eu achei que ia chegar aqui e ia ver todo mundo chorando, mas tá todo mundo feliz. Oh, glória a Deus, não sei o quê. Aí a pastora da minha mãe também, a nossa pastora, fez a oração lá, né, Matheus? Foi muito lindo, cara. Foi lindo demais. Não, senti Deus lá também. E aquilo, gente, vamos finalizar esse vídeo, né? 52 minutos. Sim, senão aí ninguém aguenta ficar assistindo até o final. Mas é isso, gente. É fé em Deus mesmo nos tempos difíceis. Tempo ruim vem para todo mundo. Morte não é ruim, gente. A gente não pode pensar assim, morreu e pronto. Não. A morte é bom, a morte é boa também. A gente não vai ficar aqui para semente. A gente vai morrer um dia, né? E o que tem que ser é morrer com fé em Deus, né? Confiante a Deus, crendo na vida eterna e tudo mais. E lá no céu é bem melhor do que aqui. É igual um rapaz também que perdeu a esposa dele. Logo depois de um mês, depois que minha mãe faleceu, ele perdeu a esposa com o mesmo probleminha também. E ele falou assim, se a gente ir lá perguntar para elas se elas querem voltar para cá, duvido que elas vão querer vir para cá. E realmente é isso mesmo, quem vai pro céu, cara, até eu quero ir para lá, não vejo a hora de eu ir para lá também. Então, assim, é algo que a gente tem que desejar, né? A gente precisa entender que aqui na Terra a gente tá só de passagem, né? Por isso que a gente tem que amar, fazer o bem, né, Matheus? Sim. Não desejar mal para ninguém, porque o nosso... Como que fala aquela palavra lá que a gente tem que juntar tesouro no céu? Como que é? Nós temos que ajuntar tesouro no céu, porque você viver nessa vida juntando só o tesouro da terra, acumulando dinheiro, bens e posses, nada tem a acrescentar lá, que é o que importa, né? Então, Jesus nos ensina isso. E o que é juntar tesouros no céu, né? Senão o encontro humano, amor, ajuda, usar os seus recursos para socorrer quem precisa. Tudo isso é juntar o tesouro que realmente vale, né? Que é lá no céu, que é ter esse acúmulo diante de Deus e não aqui na terra, né? Mas é isso, minha gente. Há muito o que falar ainda, né? Se Deus quiser, nós vamos fazer vídeos mais curtos. Acho que a gente precisava fazer, né? Falando sobre toda a situação. Que Deus dê para quem decidiu vir, chegar até aqui, que venha aprender alguma coisa que Deus ensinou através das nossas vidas. A gente está passando isso porque é a nossa experiência, é como Deus nos ensinou a olhar para a vida, é como Ele nos ensinou a agir nesse momento difícil, todo esse processo, que Ele também dê a mesma fé para nós para enfrentar como deu para Dora, a mãe dela. Sim. Porque é esse tipo de fé que eu quero ter, de passar por esse momento com confiança e no último dia da minha vida falar que eu nunca estive tão feliz, mesmo passando por toda a luta. É isso que eu quero para mim, quero para todo mundo, porque
É isso no final das contas que vale, né? Com certeza. Todo dinheiro não vai trazer essa alegria para nós nesse momento, ao contrário, né? Não produz nada disso no coração humano, a ganância, essas coisas. Vamos encerrar? Sim. Já deixa aí o like, né? Like. Se inscreva no canal, gente, porque a gente tá se empolgando aqui. Vamos começar a gravar mais vídeos, né? Falando a respeito de várias coisas, então vai ser super interessante. E para quem não me segue lá no Instagram, já vai lá, me segue. A casinha ponto da Jace. Não, eu preciso... Esqueceu? Casinha da Jace. Vai lá no Instagram, já me segue lá. Ontem, acho que foi ontem, já fiz 60k, tô muito feliz. Um beijo para as meninas aí que sempre vem aqui também me acompanhar aqui, gente. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Foi muito bom compartilhar com vocês a nossa experiência, né? Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aí também nos comentários o que vocês acharam e as sugestões para os próximos vídeos, tá bom, gente? Obrigado a todos também. Fica com Deus aí, beijo!